Olá, eu sou André Gaspar e este é o podcast Só Doutores, o programa que leva até você as mentes mais brilhantes da universidade. E o assunto de hoje é literatura infanto-juvenil. Para falar sobre isso, eu recebo a minha colega e amiga... Ó, chega que gaguejei, da emoção, Renata Nascimento. Olá, André. E aí, Renatinha, que bom te ver. receber aqui. Olha quanto tempo, hein? Pois Quanto é. tempo que a gente não se vê. Pois é, né? Nessas idas e vindas, correrias da universidade, a gente começa a trabalhar com um tema, inclusive eu já trabalho com outra coisa, agora com outros temas, né? E a gente se reencontrando para falar um pouquinho disso. Pois é, você que foi da UFBA, eu também fui da Sim. UFBA na pós-graduação. Mas eu acho que a gente não se conheceu na UFBA. Não, a gente não foi contemporâneo de pós, A né? gente se conheceu, sabe, no serviço secreto. Pois é, aquele que a gente não podia contar para ninguém. Eu acho que ainda a gente não pode falar sobre a instituição, mas dá pra dizer o que era, né? Corrigíamos uns textos, né, bem engraçados, jocosos, já aprendíamos muita coisa, mas ríamos e nos divertíamos muito. Demais, né? Uma delícia, Era, né? na verdade, correção Alguns de anos de trabalho, inclusive, Acho né? que mais de 10. Mais de 10 anos. Então, todo ano a gente se encontrava nas férias para fazer correção de vestibular. Só não vou falar em qual ou em quais instituições, porque a gente assinava um contrato Sigilo. com a cláusula de sigilo. Então, a gente não pode dizer para quem a gente trabalhava, mas era esse serviço de corrigir redação para vestibular. Mas a gente não trabalha mais, né? Então, não, nem pode botar no Lattes, né? No currículo. Nem podia. Estamos botando aqui no podcast. Pois é. Mas, e hoje, agora tem o Enem, né? Era numa época em que não existia o Enem ainda. Não, os vestibulares eram específicos, né, de cada instituição. A gente trabalhava aí numa delas. E por conta dessa cláusula de sigilo, a gente chamava de serviço secreto. E foi secreto mesmo, que não revelamos por anos, ainda né? Ainda é. Pois é. E hoje a gente vai falar sobre a sua área, que é a sua área literatura. Aliás, ajudava muito, porque nessas correções de vestibular, nós trabalhávamos também com aquelas questões de livro, lembra? Isso, tinham os livros indicados, né, para o vestibular, as pessoas precisavam ler, os candidatos, as candidatas, e faziam perguntas específicas, né, da história, né, dos personagens, e era muito bom, muito gostoso. Primeiro porque a gente precisava lê-los, né, então, e às vezes também, mas tinha uma coisa muito engraçada, porque às vezes eu pendia muito para a área de linguística, as questões de língua, e ficava de fora da área que era a minha área de conforto, a minha zona de conforto, que era literatura. Então, eu gostava muito de me desafiar, né, eu gostava mais das questões que falavam, né, sobre língua, né, sobre linguagens, e as de literatura deixava para as especialistas, para os especialistas. Mas era muito bom, muito gostoso, né? Trabalho prazerosíssimo, né? E a gente aprendeu muito. Isso, exatamente. E cansativo também, porque a gente ficava se debruçando sobre. Mas no final nos dava assim, um grande retorno, né, André? Que era perceber como é que o pessoal da educação, né, do ensino médio, né, alunos, os candidatas estavam percebendo, né, e lidando com aquele conhecimento todo, né, como é que eles estavam lendo, né, qual era a qualidade, né, de interpretação de texto. Isso era muito bom, porque era um retorno direto, né, dessa educação. Embora a gente estivesse na universidade, eu na época, né, naqueles anos, ainda estava na educação básica, ainda era professora do Estado, né, do ensino médio, mas alguns de nós, né, da equipe, né, já era professor universitário. Era importante saber, né, ter esse pé na sala de aula, né, mais próximo dos alunos. Exatamente. Havia problemas em comum em todas as redações que tiravam nota baixa, e a gente ali conseguia ver de uma forma mais específica quais eram as dificuldades das pessoas, né, que faziam aqueles textos. Agora, quando a gente pegava aquelas redações maravilhosas, era uma grata surpresa, né? Eu lembro. Na íntegra, né, em voz alta na sala, a gente nem acreditava, nossa, né, todo mundo. Exatamente. A gente se recompunha, né, das bombas, né, dos absurdos que a gente lia, né. Mas foi um período muito bom, muito prazeroso. E agora você está trabalhando na universidade e pesquisando também sobre literatura para crianças e jovens. Exato, né, eu trabalhei durante todo o meu percurso acadêmico, trabalhei com textos, com a literatura de Jorge Amado, né? Desde a iniciação científica até o doutorado, né? Trabalhei
basicamente com a obra Gabriela Cravo Canella. Sim, né? Que é um clássico dele. Clássico, né? Enfim, eu trabalhei inclusive com as versões televisivas, cinematográfica, com as outras linguagens, né, que foram se apropriando da literatura de Jorge Amado. Isso até 2010, 2011, né, quando fiz a defesa da tese. E eu já também flertava muito com essa ideia do texto literário infanto-juvenil. Eu gostava muito, sempre fui apaixonada por literatura, mas sempre gostei muito desse texto para crianças e jovens, né? Mais especificamente até para crianças, o texto para os menorzinhos, né? Então, e aí comecei também, já dava aulas, né, no curso de pedagogia e no curso de letras do componente, né, da disciplina que a gente chama, né, de literatura infanto-juvenil. E isso me levou a ir montando também uma biblioteca. Eu lembro quando eu fui aprovada no concurso de SEABRA, né, eu fui ministrar exatamente um componente sobre literatura infanto-juvenil e a biblioteca não disponibilizava, né, tantos títulos assim, era muito tímida ainda, né, tinha poucos volumes e tal, e eu comecei a compor, já tinha uma biblioteca própria, né, de mais de 50 títulos, e fui fazendo uma biblioteca, né, eu gosto sempre de contar essa história, e quando eu engravidei, as minhas alunas diziam, né, a professora, né, toda professora que engravida tal faz um enxoval, a senhora vai dar um livro, né, vai dar uma biblioteca para o seu filho, né, porque eu não tinha nem enxoval, mas eu já tinha uma biblioteca, né, de vários títulos, de mais de 200 títulos de infanto-juvenil, né, então isso muito em função das aulas, né, em função da paixão também pela infanto-juvenil, mas pelo interesse que precisava compor esse acervo, né, porque o livro e a literatura precisa ter o contato além do tátil, né, o visual, que é uma coisa que eu gosto sempre de lembrar. A literatura infanto-juvenil, ela precisa ter, né, esse casamento entre a linguagem visual e a linguagem escrita, né, então entre a palavra e a imagem, não existe literatura para crianças e jovens, né, sem ilustração, né, e a gente remonta muito à nossa infância, né, vou olhar logo o livro, se tiver muita imagem eu quero ler, né, então se tiver muita letra não, porque tem muita coisa escrita, então vou ver se tem muita figura, né? A gente falava muito isso, né? Vou ver se o livro tem muita figura. Então, esses livros são muito atrativos, né? Sim. E eu comecei a me apaixonar e a fazer esse acervo, compor. Eu lembro que eu ia dar aula com 2 bolsões, assim, eu brincava, né? Eu ia dar aula de cangaia, né? Então, era uma bolsa acabando cheia, com a coluna. Cheia de livros de um lado, cheia de livros. Então, eu ia para a sala de aula, assim, com aquelas 2 bolsas, né? Cheias, assim, mais de 50 títulos cada uma, né? Porque os livros são fininhos e tal. Mas a gente consegue ter uma variedade muito grande. E você falou sobre a questão da imagem, da linguagem. O que chama muita atenção, pelo menos para nós, chamou muita atenção na época que não existia internet. Sim. E que a gente tinha como atrativo também a leitura, eram os gibis. Né? Então, a Turma da Mônica, clássico da nossa época, em que a gente tinha essa relação entre linguagem e imagem, linguagem escrita e, né, a história em quadrinhos, né, eu brinco muito com as alunas, né, que eu sou de uma época em que a universidade ainda discutia se história em quadrinhos era ou não era literatura. Você é um pouquinho mais novo do que eu, um pouquinho, mas mas eu sou ainda dessa época, né, que a gente ainda estava tentando provar o que era, o que não era literatura, se era boa ou se era uma literatura ruim. Então a história em quadrinho ainda estava meio nesse limbo, né, chegando como cultura de massa, enfim. Mas ela já estava lá nos livros didáticos, né? Quem nunca pegou um livro de língua portuguesa e tinha lá uma tirinha da Turma da Mônica? É verdade. Quem nunca pegou um livro de língua portuguesa e tinha uma tirinha da famosa, né? Que eu adoro, Mafalda, né? Clássica, né? Então, hoje a gente também, o Lucas, né? O personagem que é surdo, né? Já entrou também nessa diversidade, né? Mais de história em quadrinhos nos livros didáticos. Mas tinha essa questão. Então, esse atrativo para crianças, né, que vem da história em quadrinhos, que não nasce necessariamente para esse público infanto-juvenil, mas que encontra um nicho bom, né, e vai circulando também. Então, da história em quadrinhos, né, a literatura infanto-juvenil, ela bebe muito, né, os recursos, enfim, né, essa questão da imagem. Vai falar um pouquinho também disso, né? O que é legal, o que vale, o que não vale, né? O que nos ajuda a adquirir um livro, a saber se ele tem qualidade, né? Então, é importante
essa leitura também dos quadrinhos foi nesse sentido. Eu estava pensando justamente nisso, quando você falou que nas suas pesquisas se discutia muito sobre o que seria uma boa literatura e uma literatura ruim. E aí, como é que a gente pode avaliar? Primeiro, uma coisa que me chamou a atenção foi que, quando a gente pensou sobre o tema, você falou sobre literatura para crianças e jovens, e não infanto-juvenil. E aí a gente já percebe que tem uma diferença da literatura para criança e para jovem. Isso. Então, assim, primeiro, vamos falar sobre essa diferença e depois a gente retoma essa questão do que seria um bom livro e um livro não tão bom nesse sentido. Tá. Né? Por exemplo, né, quando a gente fala de literatura para crianças, a gente está falando hoje até de uma área muito específica, que é a literatura escrita, né, e visual. Eu estou falando aí de linguagem tanto visual quanto verbal e não verbal. Sim. Mas literatura para bebês. Né? Você já pode botar o livro na frente dos bebês, né? E esse livro, ele tem um sentido, né? Ele tem uma construção ali. Então, essa literatura é para crianças que vai desde bebês, né? Bebês, claro, né? Que já está reconhecendo visualmente. Sim. Inclusive se fala, né? Que a gente fica dizendo, ele sorriu para mim, o bebê, meu filho sorriu para mim. Ele nem está nos vendo, né? As pediatras e os pediatras falam isso, né? Ele não está te vendo. Tá sim, ele está rindo para mim. Mãe, ele tá rindo pra mãe. Pois é, né? E pro pai também. Pro pai também. Né? Não deixar vocês de fora. E aí tem essa questão, né? Você vai com a literatura para bebês, né? Essa literatura para crianças, né? Que ela se intensifica muito, explora muito os recursos da imagem. Então, cores, texturas, né? Porque a criança vai ali também mexer no livro, né? E a gente pode também começar a reparar, né? Livro para criança pequena precisa ter página mais dura, né? Porque a primeira impressão, a primeira coisa, né? Que ela não consegue primeiro virar a página, né? E ela quer sentir, né? E amassar. Eu já vi até emborrachados. Isso, que né? Até livro para água, banho, né? Livro de banho, né? Que muito recentemente, uns 15 anos para cá, né? Já tem livro, acho que mais um pouquinho. Então, essa literatura para crianças, ela tem essa categoria de trabalhar muito mais o imagético. Sim. Né? Aquilo que é visual, né? Então, tem a textura, tem as cores, tem a dimensionalidade, a tridimensionalidade. O que eu estou chamando disso, né? Aqueles livros que a gente abre e salta aos nossos olhos, são os famosos pop-up, que antigamente se chamava 3D, né? E hoje é o livro pop-up, né? Você abre um livro, ele... E aí o castelo sobe. Né? Eu tenho um livro de fábulas de Esopo, lindo, né? Quando você abre, né? Aí tem a raposa e a galinha. Então, eles tá lá, né? Então, aquilo é muito bonito, né? Então, e é muito impactante. Né? Então, esse é um setor, né, que investe muito na imagem, né? Essas texturas todas, livro que tem muito glitter, né? Que tem a textura áspera, que é fofinho, né? Sim. Então, isso para crianças, né? Vai de crianças menorzinhas, né? Dos bebês, até mais ou menos a faixa de 10, 11 anos, quando a criança já está letrada, né? Já se alfabetizou, enfim, nos termos tradicionais da alfabetização, já domina o texto escrito. Né? E aí a gente já vai entrar numa outra categoria, porque, inclusive, os temas mudam, né? Começam a mudar. Muda também o formato, ele tem menos imagens, né? Menos recursos imagéticos, e ela começa a intensificar muito mais a linguagem verbal, a história, a narrativa, né? E ali é começar a trabalhar um pouco mais isso. E aí ela vira, ela não vira, né? Mas ela já cria uma outra categoria que é a juvenil. Sim, e aí mexe também na questão do conflito. Os livros que estimulam, né, por exemplo, a criatividade, a emancipação leitora, né, os livros que trabalham, inclusive, a questão do conflito, né, tem um livro clássico do Bruno Bettenheim, que é a psicanálise dos contos de fadas, né, que ele coloca lá, ajuda, inclusive, a criança a resolver certos conflitos, ou coloca a criança diante de alguns conflitos, né, que a gente vai se deparar na literatura para crianças e jovens, alguns temas que são tabus, né? Morte. Né? Então, será não pode, né? Não pode lidar com a morte, mas é da vida, né? São temas que ela vai vivenciar em algum momento, né? Eu tenho um livro, quem tem medo... Não, todo mundo toma banho, mais ou menos, que não é meu, não, lógico, né? Não vou lembrar a autoria, que não é do Brasil, se eu não me engano, mas esse livro, no finalzinho, o menino tem uma cena que ele enterra o patinho que ele tomava banho. Olha, sim. Então, é uma referência à morte, né? A perda, a passagem, né? É um ciclo da vida
e é tratado, né, tudo depende da forma como a autora ou o autor vai tratar esse tema. Né? Então, os conflitos aparecem, né? Os conflitos dos contos de fada. Né? E, inclusive, né, curiosamente, eu gosto sempre de falar, e eu começo as minhas aulas assim, não foram escritos para criança. Né? Os contos de fadas, né? Tem uma edição clássica também da revista super interessante, que a capa se chama O Lado Sombrio dos Contos de Fadas. Né? O que tem lá, por exemplo, subjacente e, né, tá nas entrelinhas da história da Chapeuzinho Vermelho, que é uma violência sexual contra uma menina, né? Que tem lá na Bela Adormecida, que foi estuprada, né? Vem de uma história de um estupro, ela engravida dormindo, né? E ela fica nesse sono, né? Que é praticamente um limbo, para dar o tempo da gestação. Né? Então, tem coisas muito sérias, né? O que é a história do Joãozinho e Maria, né? Que é o abandono de crianças, né? Porque elas oneravam as famílias. Né? E num determinado momento, né? No período basicamente medieval, essas histórias elas estavam dispersas entre a população. A gente está falando de Europa, né? Então, essas histórias dispersas foram recolhidas, né? Basicamente, quem faz isso na França é o Charles Perrault. Ele recolhe esses contos, né, da oralidade, ouve aqui, ouve ali. Então ele tem misto, né, muito de terror, muito de cenas cotidianas, né, e leva para a corte francesa e vai também compila isso por escrito, né, coloca tudo isso em texto e vai entreter a corte com aquelas histórias. Então, eles não nascem para as crianças. Né? Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, Joãozinho e Maria... Depois o Pequeno Polegar, né? Outras histórias também, que não são só da Europa, não é só de França, né? Mas tem Christian Andersen, na Dinamarca, com o Patinho Feio, isso. Né? Um conflito, né? Você estava falando, não tem conflito, o Patinho Feio, que verdade, né? A pessoa que se sente excluída porque não é igual, porque não se parece com nada. A gente tem, em termos de linguística, a ideia da isotopia, né? Que é a possibilidade de dupla leitura. Então a criança pode ler como a história de um patinho, ou utilizar aquilo como uma metáfora para pensar na vida dela mesma, né? É o recurso que a literatura faz muito, né? A metaforização, né? O recurso metonímico, né? Uma parte que vai dar a ideia do todo, né? Então, os conflitos existiam, sim. Você falou sobre a morte. Seu filho já teve medo que você morresse? O pai? Não posso falar, é tema tabu, inclusive, olha, né? Júlia também, né, Anne? A da gente também fica com medo, assim. Então, né? É preciso trabalhar um pouco disso na literatura, né? Para desmistificar um pouco dessa questão. E é um trabalho que eu não digo só terapêutico, né? Que parece um trabalho muito utilitário, né? Que a literatura tem esse utilitarismo, né? De curar, de fazer... Não é, mas é um trabalho mesmo de percepção do mundo, né? Do mundo sob outra roupagem, né? Que não é um mundo real, né? Então, a morte, ela pode ganhar uma roupagem mais tranquila, não é? Menos traumática, não é? Mais eufêmica, né? Se a gente for falar assim, mais tranquila mesmo, né? O eufemismo, né? Que é aquele recurso que a gente tem, né? Para amenizar coisas muito duras, né? Muito diretas. Então, eu acho que a literatura que tem qualidade, por exemplo, ela mexe nesses temas, consegue mexer. Tem um livro fantástico que se chama, também de edição estrangeira, A Caminho de Casa. Ele é um livro meio que sombrio, é um livro que relata e coloca as impressões de uma criança na visão da guerra. Ela vai narrando, diz, aqui existia a minha casa, aqui existia a minha escola. E a imagem do livro é todo um cenário sombrio, meio pincelado, com tons muito entre o cinza, né, os tons cinzentos, né, todo aquele tom mais sombrio, aqueles tons mais sombrios. E ela vai falando que no caminho de casa tudo se perdeu. Né, e o que ficou? Só uma esperança de reconstrução de um mundo melhor. É um livro com muita imagem, com pouquíssimo texto, cada página tem 2 ou 3 linhas, né? O que indica que é para crianças menores, né? E que é um trabalho, por exemplo, que toca num tema tabu, como guerra, né? Como destruição, como morte, né? Como perda, e de uma forma muito poética, né? De uma forma muito leve, né? Embora aquilo tudo pareça muito pesado, mas no final eu já tive experiência vendo crianças lendo, né? Entendendo esse processo. Morte, né, sexo, droga, violência, né, tudo isso vai passar também por essa literatura que tem qualidade e consegue trabalhar isso de uma forma que não seja didatizante, né, eu brinco muito recorrendo, né, a uma grande estudiosa da literatura infanto-juvenil, que é a Nelly Novaes Coelho. Então, ela fala, né, desses recursos didatizantes. A literatura
para criança, para jovem que quer ensinar. Sim. A criança saca na hora, né? O jovem saca na hora, isso aqui está querendo me doutrinar, né? Me ensinar isso, como ser isso, como fazer aquilo. Que está, inclusive, no embrião da literatura infantil juvenil, né? Era uma literatura travestida de cartilha, né? De manual de instrução, de comportamento, de bom comportamento. A própria fábula tem essa ideia do preceito moral. Exato, né? Então, isso vai mexer muito com isso. Interessante que isso diz respeito também à propriedade que o autor ou autora tem que ter para elaborar uma literatura infanto-juvenil. Porque, a depender da condução que vai ser dada a essa literatura, ela pode ser benéfica ou não para a própria criança. Sim, né? Por muito tempo, né, nós tínhamos um padrão de literatura infanto-juvenil, né, muito associado à linguagem, né? Você tem que ter cheio de diminutivos, né? Gatinho, que estava bonitinho, né? Cheio de diminutivos, mas uns diminutivos que colocavam essa literatura num outro patamar, num patamar muito ruim. Vou ser mais transparente nesse sentido, né? Ruim, uma literatura que você já sabia o que ia encontrar. Então, era uma linguagem, né, empobrecida, né? Porque é como se criança só conseguisse entender, né? E aí eu falo criança no espectro até uns 12, 13 anos, envolvendo aí pré-adolescente, elas só conseguissem entender essa linguagem infantilizada, né? Quando a gente chega para criança, às vezes fala, né? Que coisinha linda, tá? A gente se infantiliza para falar com a criança. A literatura também utilizou desse recurso, mas num nível excessivo, né? Essa é uma questão. E a outra questão é a tal da moral da história. Sim. A questão moralizante, né? Então, tinha que ensinar algo, né? Precisava passar alguma informação. Todo o texto se propõe a isso. Né? Agora, de formas mais evidentes, né? De formas mais explícitas ou não. Então, as crianças também vão ter um distanciamento desse texto, porque também percebem, inclusive nas escolas, né? Porque a via por onde grande parte das nossas crianças tem acesso à literatura. Vou lembrar que livro no Brasil é caro. Sim, livro para criança e para jovem no Brasil é mais caro ainda, né? Então, por conta, né, de todo o processo editorial. Imagina você fazer um livro de capa dura, cheio de glitter, com papel dessa e daquela gramatura. Quanto isso não? Quanto mais cor. Às vezes a gente vê livro pouco colorido para criança. Meu Deus, por que não botou cor? Caro, né? Porque a impressão, né? A gráfica, né? Esse processo todo que ainda tem esse outro lado. Não é só o lado da história, mas o lado também da forma. Não é só o conteúdo, mas o que vai formar. Sim. E aí vem essa questão, né? Então, estava sempre querendo ensinar alguma coisa. Vamos ensinar o ciclo da água. Vamos fazer um livro, os chamados, né, os famigerados paradidáticos. Né? Que, então, ele já inclusive, traz consigo esse caráter. Tem que ensinar alguma coisa. É paradidático. Tem o didático e o paradidático, né? Que está ali na mesma esteira. Então, eles acabam nos chamando tanto a atenção do leitor. Inclusive, repele, né? As crianças que estão nas escolas, né? Às vezes vão pegar um livrinho e sabem, ai, meu Deus, isso é aula de ciência. Elas não falam, não expressam, mas esse cansaço, né, essa fadiga que elas têm, essa má vontade, às vezes, com o livro de literatura, é em função disso. Ficar atrelando a literatura infanto-juvenil, né, para crianças e jovens, a essa função. Ficar ensinando algo, né, de associar. Hoje a gente aprendeu matemática, né? Então a gente vai ler o livrinho da centopeia, dos 10, que tem 10 pezinhos, que perde, fica um, que fica não sei, do jacaré que perde o dente. Perdeu um dente, ficaram 10. Dos ratinhos que sobem a escada, que cai, fica um, menos um, para ensinar adição, subtração. A criança está ali. Agora, existem formas mesmo de meio que ensinar, né, de passar um conteúdo, mas aí é que está a qualidade, né? Quando isso não é tão explícito, quando tem um trabalho de linguagem. A Ruth Rocha, ela já vendo algumas, clássica também, né? Eu amo Marcelo Marmelo Martelo, né? Formou gerações, né? Por que a colher se chamava colher? Se era comedor, mexedor, né? Latildo, o cachorro Latildo, né? O cachorro tinha que se chamar Latildo, né? A cadeira tinha que se chamar sentador, né? O travesseiro, cabeceiro. Porque é onde se põe a cabeça. Isso, né? Então a funcionalidade é uma maneira, né, de mexer, que é exatamente aquela
fase, né, em que a criança está buscando o que é funcional, né? E por que isso não se chama dessa forma, né? Sim. A literatura que rompe com certos paradigmas, muitas vezes atrai. Eu me lembro que minha mãe ficava muito preocupada comigo, logo quando eu comecei a ser alfabetizado, porque eu adorava as revistinhas da Turma da Mônica, mas especificamente de um personagem, o Chico Bento. Aí ela dizia assim, meu Deus, meu filho vai começar a falar errado. Olha a concepção que a gente tem da linguagem, né, naquela época, de erro, e que a gente em linguística vai ver de uma outra forma, né, com relação às variações. Sim. E me levou até numa pediatra, a doutora Arlinda, lá de Castro Alves, e ela disse, não, pode deixar ele ler, né, enfim. E um dia desses eu peguei um livro de Ruth Rocha, Marcelo Marmelo Martelo, e fui ler com Júlia. E aí a gente ela lia para mim. E a cada parágrafo ela parava para discutir algumas questões. Por que ele chama de Latildo? E eu começava a explicar para ela. E ela questiona bastante e fez isso durante todo o livro. Quando acabou, ela olhou para mim e disse assim: "Papai, tem outro livro dessa moça que eu quero ler?" Tem vários, diz pra ela, né? Olha como desperta a curiosidade da criança e a vontade de ler. Né? Aí, só para linkar, né, a Ruth Rocha falava, né, em algumas entrevistas, alguns artigos, onde é que ela bebia, né, qual era a fonte. E ela dizia, eu gosto de escutar as crianças. Escutar o que elas, como elas pensam, né, o que elas fazem, como elas veem o mundo, perceber como elas veem o mundo, né, porque nessa escuta ela conseguia fazer formulações. O Marcelo Marmelo, né, baseado na história do filho, né, nas perguntas, né, do filho dela, mas ela passou nesse exercício constante de escuta das crianças, né? Porque às vezes a gente recai nessa questão didatizante, né? É o que o mercado precisa, né? É o que vai vender muito nesse momento, né? Então, aconteceu isso depois da lei 10.639, né, que torna obrigatório o ensino da cultura e história africana e afro-brasileira nas escolas, né? Sim. Então, depois da 10.639, que está fazendo 20 anos, né? 2003, agora 20 anos. É mesmo. 20 anos da lei, houve um boom de histórias sobre etnia, e aí tudo que vinha a reboque disso, né? Sobre cabelo, né? Sobre preconceito, né? Sobre cabelo crespo. Mas, e aí a gente vai colocar, né? O recurso, né? O que vem daí, né? O que era qualificado e o que não era, tinha de tudo, né? Até do discurso panfletário para a criança, né? Então, você deve ter orgulho, você tem que ter orgulho, e com algumas linguagens, inclusive, muito parcas, né? Eu digo linguagem muito pouco trabalhada, porque a gente precisa lembrar, literatura é a arte da linguagem, né? Então, precisa ter um trabalho artístico, né? Porque senão... Não é só dizer, é a forma de dizer. É a forma, né, de dizer, porque senão nem precisa ser literatura, né? Pode ser um compêndio, pode ser um manual, né? Pode ser qualquer outro formato. Para a gente pensar um pouco nisso, né? Eu lia, você falou da história com a Júlia, né, da sua filha. Eu lia com o meu filho muito menorzinho, né, com 3 anos. Primeiro eu lia Pinóquio, né? E ele já, quando passava a baleia, ele já fazia... né? Que ele sabia que a baleia estava engolindo, né? O Pinóquio, né? Então ele já reconhecia os recursos imagéticos. Depois eu passei a ler As Tranças de Bintu, que é da Dione Diouf, não sei pronunciar direito, né? Mas não é também uma produção nacional. E aí ele reconhecia as imagens, né? Falava, mostrava, tal, ia contando do meu jeito, às vezes lia, mas às vezes contava do meu jeito. É o grande conflito da menina, um conflito, né, que tá lá, e é porque que a irmã dela, né, numa tribo, né, de uma determinada etnia africana, usa tranças e ela usa birote. Birotes são aqueles enroladinhos em alguns lugares, eu mesma conheço como coquinho, né? Sim. E faz os coquinhos e amarra, ou coloca um prendedorzinho, né, um elástico e amarra. Então ela queria já usar trança, e a avó faz a intermediação do conflito, né? E diz, quando você crescer, você vai poder colocar suas tranças. O conflito dela não é se ela negra, se ela era negra, né? Mas era quando eu vou poder estilizar o meu cabelo de outra forma. Então, saindo também um pouco, né? Aí eu falei da 10.639, saindo desse nicho, né? Do conflito é negro, não é negro, é negra, sim, mas existem outros conflitos que não sejam só a cor, né? Claro, também porque a gente está em outro contexto, não é o contexto brasileiro. Né? Então, a gente vai encontrar alguns livros, né, do continente africano, de vários países africanos, nessa pegada,
né, que estão discutindo outras questões, outros conflitos, né, que não passa pela cor da pele, né, não passa só pela fenotipia. As crianças têm outros conflitos, inclusive as crianças negras. Um livro ótimo, pode dar tempo de falar? Claro que Um livro ótimo que eu gosto de citar é uma tríade, que é uma trilogia, melhor dizendo, né? Que é da Jamela. O que é isso? Cadê Jamela? O que tem na panela Jamela? E tem um outro que eu não vou me lembrar. Mas essa personagem, Jamela, é um livro de um sul-africano. Ele tanto escreve quanto ilustra. O grande conflito dela numa das narrativas é a galinha de estimação que vai ser morta. A criança já não passou por isso, né? De ter apego a um bicho de estimação, ou o bicho morrer, né? Ou alguém, no caso da galinha que ela criava, virar ceia de Natal. Então, esse é um conflito também do universo, né, infantil, infanto-juvenil, porque a Jamela já vai ter por volta do 8, 9 anos, que é a personagem do livro, e o conflito dela é esse. Então, dizer também que em determinados contextos, o próprio tema, né, dos livros já vai para um outro lugar, né, que não é um lugar da cor da pele, né, quando se fala das questões étnico-raciais, das questões da negritude. E você só consegue fazer isso ouvindo as crianças, como você disse, que é o público-alvo. Agora, mas tem gente que faz também por outro viés, viu? Ouvindo o mercado, né? Vendo cinema, né? E lançando um livrinho sobre o filme do momento, né? Ou lançando um livrinho também, atrelando a esse livro vários produtos comerciais, caneca, mochila, copo, chaveiro, seus tênis. apelos. E tudo o que está em torno também desse mercado editorial, né? Que o livro não vende tanto, né? Se gostaria. Exatamente, Torna o livro um produto do comércio, né? Não só um produto cultural, mas produto comercial. E aí, muitos livros, por exemplo, têm recursos lindíssimos, aparatos, livro sonoro, né? Você vai lá, né? Tá lendo a história e tem a vaquinha ali, assim, clica aí, né? Então, pra criança ir lá, bota aí tal coisa, o sonoro, né? O pop-up, né? Que são livros caros também, né? A gente vai falar que, vou falar de preço, um livro pop-up hoje não custa menos de R$59, de R$60. Não menos, não tem, né, no mercado esse tipo de qualidade de livro. É imagem, é linguagem, é autonomia, dá autonomia à criança. Não idiotizar, eu tenho muito apreço por essa questão, né? A idiotização da criança. A criança não é idiota. Ela está numa fase específica da vida, mas ela não precisa ser tratada como, nem no trato diário, nem na literatura. Aliás, né? Nós pais percebemos que nós aprendemos muito com as crianças. Né? Eu mesmo aprendo muito com Júlia. É troca de saberes, de convivência, de percepções de mundo, como elas percebem o mundo, né? E como elas nos dão essa resposta, né, de percepção do mundo. Então, a literatura tem muitos vícios, né? Muitos vícios que desqualificam. Aí a gente entra. Né? Então, cuidado. Linguagem muito infantilizada, né? A imagem descolada do texto, assim, a imagem muito fora do texto, às vezes, ou muito literal, né? Eu gosto sempre de ilustrar. O gatinho tomava seu leitinho no potinho. E aí a imagem vai fazer o quê? O gatinho tomando leitinho. Isso estimula a criatividade. Nada. Né? Então, a imagem precisa estar em consonância, mas ela não precisa traduzir exatamente o que o texto diz, literal. Sim. Se a criança já leu que o gatinho tomava o leitinho no potinho, precisa ter a imagem mostrando que ele tomava o leitinho no potinho novamente. Essa imagem, essa ilustração, ela pode ampliar o sentido. Isso que a literatura tem de fantástica, né? A fantasia, né? O lúdico, né? Parece que a gente está lendo um texto e está lendo um texto complementar a esse texto com as imagens. Fantástico na literatura. É uma questão óbvia a questão da imagem. Eu lembro que teve uma amiga minha que me contou um caso em que a criança foi ler, estava sendo alfabetizada e no pote de leite havia o nome Nestlé. Aí ela começou a ler Nestle, leite. Isso aí, né? Pra ela é óbvio que era leite. Não tem a história, né? Veio a boia né? Chapéu. Né? Então, e assim, né? Os processos de alfabetização são bem assim, né? É clássico também, né? Vai escrever formiga, pequenininho, elefante, enorme, né? Então,
a criança, ela é muito direta, né? E se você, na literatura infanto-juvenil, amplia esse horizonte, né, de expectativa, inclusive, você está emancipando, né? Você está ali abrindo novas possibilidades, novos caminhos, né, de percepção de mundo, né? O gatinho está tomando leitinho no potinho, podia ter uma outra ilustração, não a ilustração literal, né? Esses livros que conseguem dar esse salto são livros de qualidade. Ah, bacana. Né? Então, tem que ter essa percepção. Não precisa o livro ser só bonito. Ele não pode ser só bonito, né? Tem que ter uma coisa, algo a mais. E isso já ajuda os pais e os professores a saberem como qualificar um livro. Se aquele livro tá legal ou não tá legal. Então ele passa a ter essa... folhear, né? Isso. Abrir. Às vezes tem alguns livros infantis juvenis que vem fechado, né? Não sei se vocês já viram. Vem lacradinho, né? Porque o que tá dentro é muito mais a forma, né? Do que o conteúdo. Mas dá para folhear. Dá até para ver um pouco a história ali mesmo, né? Isso, né? Ou o verso, legal, né? Que faz aquele compiladozinho, né? Aquele resumo, né? Do que o livro vai falar, o tema, né? Livros bons hoje no mercado, a gente ganhou muito em qualidade em relação a isso. Uma questão que eu gosto também de chamar a atenção, né? Ilustração, né? A pessoa que faz a ilustração e quem faz a autoria, né? Quem escreve, quem ilustra, hoje eles têm o mesmo direito. Os mesmos direitos. Né? Então, eles são considerados, primeiro, na capa, vem o nome das duas pessoas. São coautores. E são coautores, né? E em termos de direitos autorais, né? E aí a gente está falando de recebimento, né? De grana mesmo, né? De capital. Eles também, as pessoas também recebem de forma equânime, né? 50% para quem... Então, isso ajuda muito, porque o trabalho é considerado igual, né? Então, é importante a gente dizer, quem ilustrou tem menos valia, né? Vale mais, vale menos. Não, então hoje, de algum tempo já, não hoje, né? Mas atualmente isso já é mais equilibrado. Então, isso qualificou muito o trabalho. Porque quem faz isso também promove o desenvolvimento de uma linguagem. Sim, que é a linguagem imagética. Então são duas linguagens ali atreladas. Precisa também estar em articulação com quem a questão da coesão. Com o autor, né? Com a autora. Tem uma ilustradora que eu gosto muito dela, gosto muito de citá-la, que é a Denise Nascimento. Não é minha parenta, viu? Mas é a Denise Nascimento. E ela tem um trabalho de ilustração nas cores do mundo de Lúcia. Lúcia, a protagonista desse livro, é uma menina cega. Mas em nenhum momento ela ilustra a menina diferente. Os olhinhos da menina são puxadinhos, assim como vocês que têm os olhinhos puxados. São puxadinhos e igual das outras crianças. Isso, para mim, tem um primor e um valor e uma qualidade tão grande, né, que é muito mais do que dizer, olha, a criança cega é igual a todas as outras crianças. Porque está lá mostrado. Isso a Lúcia é igualzinha, não tem até o olho, né? Porque a gente descobre no meio da história que a Lúcia é cega, até o olho da protagonista é igual. Legal. Então, isso é uma forma qualificada, né, de criar outra linguagem, né, como você coloca, pelo que a gente vê, né? Não exatamente somente pelo que a gente lê escrito, né? Porque a imagem a gente também lê. E a gente não pode deixar de falar sobre uma coisa aqui, que é sobre o seu trabalho de pesquisa na universidade, né? Sim, meu trabalho de pesquisa, eu estou trabalhando desde 2016 com o protagonismo de meninas negras na literatura, até de 2016, se não me engano. Já quando eu cheguei na UNEB de Ceará era 2012, né? Então já trabalhava com isso, né? E me interessou falar, né, dessas meninas negras que precisavam se ver, mas não se ver nas histórias secundarizadas. Dentro da história, como aquela personagem secundária, historinha rápida. A tradicional coleção Vagalume, né, que formou a geração do meu irmão, por exemplo, né, das crianças e jovens dos anos 80, lá até final da década de 70, anos 80. Dentro dessa coleção Vagalume, existia era a série Vagalume que chamava, e existia um título chamado Tunico. Eu li Tunico, né, porque meu irmão lia muito, era um leitor voraz, né, e lia tudo, isso ajudou muito na perspectiva de vida dele, na qualidade de vida. E aí, desse Tunico, eu fui ler também, me interessei, e depois, uma sequência do Tunico era Tunico e Carniça. De que cor era o Carniça? O menino negro. E eu lembro muito bem, essa é uma história emblemática que eu gosto sempre de recorrer. Então, era só um menino, o Carniça, inclusive, era um engraxate, né? E era o Carniça, um menino negro que se chamava Carniça. Então, aconteceu muito isso também com as personagens, as meninas negras na literatura infanto-juvenil, né?
elas estavam secundarizadas, elas eram a amiguinha da protagonista. Então, eu fui começar a investigar, não tem pioneirismo nenhum nisso, não é novidade, mas começar a investigar como essas meninas eram as protagonistas. E me interessava identificar quando elas apareciam na capa. Porque é pela capa que a gente compra. Verdade. Né? É a primeira apresentação, né? O que uma capa pode significar. Inclusive, uma curiosidade, né? Capa de livro é o livro por completo, né? Não é só a frente e o verso, né? Eu gosto sempre de abrir quando o livro é brochura. Sim. Aí eu digo, ó, capa é tudo isso aqui. Né? Quando vai se fazer a impressão, faz a impressão de tudo. E tem livro que se complementa na capa, né? Exato, né? São os livros cíclicos, né? Ele não termina, né? O Juarez Machado, né? Nos anos 70, tem um livro só de imagens, né? Fantástico, que chama Ida e Volta, né? Então, o cara que sai do banho vai deixando pegadas, né? E no final do livro começa tudo de novo, que é uma ida e uma volta, né? Sim. Então, na contracapa, que se chama, aí ele volta. Então, é isso, as meninas precisavam se ver nas capas, né? Num protagonismo. Então, eu comecei a selecionar alguns títulos, né, que traziam essas meninas na capa. Então, depois surgiu o blog Meninas Negras ou Mães Negras, eu não vou lembrar da Luciana Bento, que começou a resgatar esses livros, né? Teve uma história também de uma menina, de uma criança norte-americana que foi juntando, né, livros de meninas nos quais, nesses livros no qual ela se via, né, e se identificava. Então, teve várias iniciativas, né, na década aí de 2009 para cá, né, de 2010 por aí. Então, isso foi me interessando, né? Porque eu digo, não tem pioneirismo, não é ineditismo, mas entender também como, em termos de publicação no Brasil, isso acontecia. Sim. Tem um livro da mãe da Sharon Menezes, atriz global, enfim. Ela faz um livro porque a filha ela lança um livro, né, em que a filha aparece na capa uma princesa negra. Então, você ter uma ideia, né? Os estúdios Disney só vão lançar uma princesa negra, que é a Tiana, é lá a Princesa e o Sapo, clássico, né, da literatura infanto-juvenil, só quando o Barack Obama toma posse. As filhas dele, inclusive, que é bem não recente, se viam. né? Não se Se a viam. gente parar para pensar questão de desenvolvimento da literatura para isso, é bem recente. Muito recente, né? É a primeira princesa negra. Então, teve princesa Yasmin, uma princesa lá do Oriente Médio, né? Ali né, dos mais mouros, né? Os morenos, né? Daí vem a palavra moreno, né? Dos mouros, com a pele mais queimada, tal. Mas a negritude, né? Essa negritude, essa representação afro-americana só aparece em Tiana. Para os estúdios Disney, né? A gente está falando que vai beber na literatura infanto-juvenil para trazer uma princesa, né? Aí eu sempre falo desse exemplo. As filhas do Obama não estavam, do presidente da maior potência, do país de maior potência mundial no Ocidente, não tinham representação dentro da Disney, né? Daquele mundo fantástico. Sim. Eu espero que você lance logo um livro sobre essa pesquisa. Eu sou doida para escrever, né? Eu tô assim numa fase, eu tô pescando algumas coisas do Caio, né, do meu filho, né? Eu gosto de anotar, tem algumas coisas anotadas, algumas coisas do meu sobrinho também, que ele falava coisas maravilhosas, né? Cantava músicas, né? Ter com medo de do mal, né? Quem tem medo do lobo mal era ter com medo de do mal. Então essas coisas eu registro. Era compositor também, né? Compositor, enfim. Né? E tinha umas coisas em que ele falava, porque tem muito isso, né? Às vezes você observa a criança, a linguagem distorcida, né? Pela percepção dela, e faz. Tem a música 8 anos, né? Da Paula Toller. Sim. Porque você é Flamengo, meu pai é Botafogo. Perguntas aleatórias, né? Como é que se escreve Réveillon? É o que criança faz. Sim. O Arnaldo Antunes também tem um livro, né? Sobre as perguntas que o filho, né? E acho que fazia para ele, né? E sai um livro infanto-juvenil. Então, eu estou meio que nessa fase de recolher para escrever alguma coisa para as crianças. Mas percebendo, observando, né? Vendo as relações dela, né? Delas, né? É isso. Eu, claro, quero publicar pela pesquisa, mas me interessa muito mais publicar ficção para crianças, né? Eu estou nesse caminho, acho que vou chegar lá, porque não é fácil. Não é fácil. Não. Mas publicando já sabe que tem um lugar para divulgar aqui, tá bom? Exatamente. Renatinha, adorei te receber aqui, foi uma delícia essa conversa contigo. Saudade, tava morrendo de saudade de você. Pois é, tem um monte de livros aí para indicar, né? Eu fui indicando autores negros, não negros, mas tem um monte de gente publicando, tem recontos de contos de fadas tradicionais já trazendo meninas negras. Eu quero deixar também aqui as indicações, tem muita coisa, um livro belíssimo, Catarina,
que tem termos de qualidade, né, para trabalhar com essa temática. Tem muita coisa. A gente pode deixar nos comentários, Anne, do vídeo, alguns livros desse. Pronto, pessoal, tá tem bom? muita coisa boa, muita coisa para se ler, né, e para levar para casa, para levar para as escolas, né. Também nessa pegada, né, de trazer as meninas negras para protagonistas. Maravilha. Maravilha. E quem tiver indicação de livro, põe aqui também nos comentários, tá bom? Natinha, muitíssimo obrigado por sua participação aqui no podcast. Eu que amei. E na próxima semana a gente tem mais uma mente brilhante aqui para você. Até lá.